Bem-vindos ao Se Ligue, meus amigos. O nosso encontro marcado no Portal IG, toda segunda-feira, à 13h, às 13 horas, www.ig.com.br. Esse é o nosso encontro. E você pode também seguir a gente no Se Ligue com Gemudo, né? Se Ligue Oficial, que ali temos todo o nosso acervo de entrevistas. Olha que bênção que é a internet hoje em dia, né? Ali a gente tem mais de 150 entrevistas, desde a época do canal LK, do Tá na Hype, do Se Ligue, onde tem entrevista com Cortella, entrevista com a Regina Duarte, com o Reginaldo Faria, a Era de Ouro das telenovelas. Temos também ali um quadro, né, específico sobre expansão da consciência, sobre espiritualidade, né? Que é o nosso tema de hoje. Hoje vamos desbravar o seu, o meu e o nosso inconsciente. Essa palavra, né? O que é o inconsciente? Como que eu acesso ele? Então fica ligado com a gente, que vamos falar sobre esses meandros aí, claro, para você ter ferramentas para se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, trazer abundância para a tua vida, etc. E estamos falando aqui para todo o Brasil, diretamente de São Paulo e do Plot B, o nosso estúdio preferido, o melhor estúdio da cidade de São Paulo, que fica aqui na Vila Mariana, né? E ele tem esse nome específico, eu vou dar uma dica aqui para você guardar: o Plot B. O que é o Plot B? Quando você vai fazer um roteiro de cinema, né, ou de novela, tem o Plot A e tem o Plot B. Por exemplo, você tá ali, a Grande Família, adoro a Grande Família, né? Você tem o Plot A ali, que é a família do Lineu, Nenê, Bebel, Agostinho, mas tem um Plot B ali, né, que você gosta, que é o Beisola, por exemplo, né? A história da mãe do Beisola com o Beisola é um excelente Plot B, que teve até os seus momentos memoráveis dentro da temporada. Então grave esse nome, Plot B, é o melhor estúdio da cidade de São Paulo. Também queria fazer aqui um convite para você seguir a Meimei. O que é a Meimei? A Meimei é o melhor restaurante de culinária asiática do Brasil. E por que eu estou fazendo esse convite para você seguir a Meimei? Porque eu quero dar um almoço da Meimei para você. Olha que bênção, né? Você pode almoçar gratuitamente, né, na Meimei junto comigo. Como é que eu vou fazer para dar esse almoço, para dar esse presente a você? Eu vou procurar você num shopping que tem a Meimei. Então, se eu encontrar você no shopping, eu vou perguntar: você segue a Meimei? Se você seguir a Meimei, o almoço é seu. E, obviamente, você vai estar aí ligado na Meimei para saber qual que é o próximo shopping que eu vou, tá? Todo mês eu estou indo em um shopping, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, em alguma unidade da Meimei, tá? Mas segue agora, não deixa para seguir amanhã, porque a coisa mais frustrante que tem para mim é quando eu chego lá, pergunto se a pessoa já seguiu a Meimei, a pessoa não segue a Meimei. Eu falo: meu Deus, eu tô louco para te dar um presente, para te dar um almoço, e você não ganhou, porque você não segue. Então já aproveita agora, entra aí, Meimei, e segue a Meimei no Instagram, tá bom? É isso. Sem mais delongas, vou puxar o nosso assunto de hoje, e que é um assunto que me emociona muito já, porque vamos falar do sagrado feminino, sobre mulheres que correm com os lobos. Um assunto que eu acho que ele é tão primordial nos dias de hoje, tanto para nós homens aprendermos um pouco mais sobre o assunto, e principalmente para você, minha telespectadora, minha espectadora que está em casa e que precisa se empoderar da sua vida e talvez sair desse relacionamento tóxico, desse emprego tóxico que você está vivendo e tomar as rédeas, né? Assumir o que você veio fazer aqui na Terra. E para isso, eu trouxe a terapeuta psicanalista Meire Montani. Olá vocês que estão em casa. Muito obrigada, Alê. Muito obrigada ao pessoal do IG. Tá? Eu estou aqui hoje para falar mulheres que correm com os lobos. O que será isso? E sem contar que hoje vocês vão descobrir por que eu sou a comandante terapeuta do Espaço Sagrado Luz do Rei Salomão. Olha, quando eu fiz o convite para Meire, eu queria falar do inconsciente, né? Falei: ai, Meire. E a Meire faz regressão. Inclusive, eu já fiz algumas regressões com ela, né? Falei: Meire, vamos falar de inconsciente. Só que ela falou: Ale, eu quero falar de mulheres que correm com os lobos. Eu falei: cara, esse assunto é muito bom,
né? Muito bom, muito bom. Então eu queria primeiro que você desse uma introdução pra gente. O que significa mulheres que correm com os lobos? Eu vou fugir da sua pergunta um pouquinho, porque eu quero falar da autora, né? A Clarissa Píncola Estés, ela é mexicana. Aqui, eu seguro aqui pra você. Ok. Deixa eu ver Ela aqui. é mexicana e ela foi criada por uma família húngara em meio dos bosques, dos campos, né? Com seu instinto natural. E ela começou a observar os animais em geral, não só os lobos. E quando ela cresce com essa coisa, eu vou estudar sobre os lobos. E ela pegou os ensinamentos do lobo e fez uma comparação com a mulher de hoje, né? Então, o que é isso, mulheres que correm com os lobos? O lobo, ele é altruísta. O lobo, ele é forte, é determinado, ele é saudável, ele é inteligente, ele tem muita intuição. Então, ela faz uma comparação do lobo saudável com a mulher saudável, Sim. né? E o que acontece com a mulher? Hoje a sociedade cobra muito da mulher, né? Então ela vai perdendo o seu empoderamento, que é seu instinto natural de brincar, de correr, de chorar, de lembrar que ela é feminina, ela não precisa ser feita de aço, né? Então, às vezes, nós mulheres, nós esquecemos esses instintos e nos perdemos meio à sociedade. É correto, agora, já vou trazer aqui uma pimentinha. É correto dizer que ao longo do nosso desenvolvimento, e sim, né, é necessário que a mulher tenha cada vez mais espaço no mercado de trabalho, porém, a falta de apoio dela também em gerir a casa sobrecarregou as mulheres durante esses últimos anos, porque ela tem que ser a CEO e, ao mesmo tempo, ela tem que ser a mãe, a que gere a família, a que cuida do lar também, né? Porque por mais que ela tenha dinheiro para ter funcionárias, ela que rege aquilo, porque, fazendo uma meia-culpa aqui, nós homens não gerimos tão bem, né? E a mulher fica sobrecarregada nesses dois mundos? Ela é preparada desde que ela desenvolva o seu instinto natural. Tá. A partir do momento que ela esquece de brincar, de cuidar dela, de olhar para dentro dela, isso que é empoderamento feminino. É você olhar para dentro de você, ver as suas necessidades, não só da casa, não só do companheiro, não só da criança que você tem, ou ao mundo à sua volta. Então, quando você consegue unir, né, o seu instinto natural, você cuidar de você e você cuidar da casa e dos demais, a mulher consegue sim. E com muita classe. Entendi. E autoridade. Mas eu acho que assim, quando eu imaginei os lobos, eu imaginei os lobos de uma maneira que desse mais medo na gente. E não que os lobos fossem o empoderamento. Aí que mora a questão. Eu achei que os lobos queriam destruir a mulher, entendeu? Não. Não, aí Os que mora a lobos, questão. certo. A mulher, durante muitos anos, ela foi, não digo injustiçada, mas ela foi muito submissa, né? Sim. Por que a mulher ela foi queimada? As mulheres foram queimadas por causa da sabedoria e da intuição. Então, a imagem que se tinha da mulher naquela época era essa. Então, ela foi prejudicada. A mesma coisa são os lobos. Eles são ferozes, eles atacam. Mas se você prestar atenção no emocional do lobo, como que ele trata a família, como que ele é forte, como ele cuida da loba, como ele faz, né? O tratamento dele com a matilha é maravilhoso. Sim, sim. Entendeu? Então, assim como a imagem da mulher foi deturpada, né, antigamente, a do lobo também foi. Entendi. Porque nós temos os dois lados, o positivo e o negativo. Agora, quem que você alimenta mais? Quando a mulher, ela não esquece dela, ela cuida dela e ela não sente medo, ela sente que ela pode tudo. E isso é maravilhoso. E será que durante a nossa história foi isso que assustou o patriarcado? Esse poder tudo da mulher, e por isso eles resolveram suprimir?
Inclusive tirando Maria Madalena da Bíblia. Sim, eu acredito que sim. Por quê? Porque hoje a quinta dimensão pertence às mulheres. Hoje as mulheres estão muito mais no poder, né? E com precisão. Existem os preconceitos? Sim, isso sempre vai existir, né? Mas a mulher, ela adquiriu hoje um espaço muito grande. Deveria sempre existir, né? Sim, eu acho que foi sim, pelo medo, né? Do machismo. Hoje, né, nos dias de hoje, a gente tem, por exemplo, a Arábia, né? O homem tem quantas mulheres? Rei Salomão teve várias mulheres, Rei Davi teve várias mulheres, né? Então, e todas as mulheres submissas tinham que fazer o que o homem queria, tinham que obedecer. E hoje não, hoje elas são livres. Sim, sim. Né? Mas você acha que, tipo, esse poder assustou o patriarcado e ainda assusta até hoje? Eu acho que assusta. Eu acho que é o complemento, né? Homem e mulher, tá? E a gente tem isso dentro da gente. A gente tem o nosso lado feminino e temos o nosso lado masculino que precisam andar juntos. Quando eu fui para esse livro, né? Esse livro me tornou psicanalista. Quando eu fui para ele, o que aconteceu comigo? Eu era muito feminina, muito submissa. Eu tinha passado pela maternidade com Aisha e Hadija. Eu já tinha a Síria, Sim. que eu não tinha o conhecimento da psicanálise, e com a psicanálise veio Aisha e Hadija. E eu tive a oportunidade de fazer tudo diferente com as meninas, porque eu tinha esse conhecimento, né? Passar esse empoderamento, de andar descalça, de brincar. Ah, mãe, eu estou numa semana de prova, minha cabeça está louca, vamos nos divertir, vamos sair. Isso é muito importante para o empoderamento da mulher. O homem já é diferente. Não, cara, comigo talvez seja o meu lado feminino, então. Mas se eu tô muito tenso e eu vou brincar e eu saio dali, parece que eu assimilo as coisas mais rápido. Inclusive, eu tenho não vou dizer um vício, porque não é um vício, mas eu tenho uma tendência, quando eu tô muito estressado, a jogar videogame. Porque naquele momento que eu tô jogando videogame, eu paro de pensar no problema e minha ansiedade diminui. Não sei se faz sentido para você. Aí é outra coisa, né? Não tem nada a ver. Isso aí são os pensamentos, né? Entendi. Você está falando de uma distração, né? Distração de um pensamento. Sim. Você se distrai e você para de pensar. Não, você está falando da mente tagarela. Entendeu? Tá, a mente tagarela que eu estudei lá no budismo. O que é a mente tagarela? Okay. Aí fica falando, aí você presta atenção, você para o que está fazendo, você de repente, o seu coração bate mais forte, você se desequilibra e aí vai tudo para água abaixo. Entendi. Aí vira medo, vira ansiedade, vira um estresse, vira um monte de coisa que você perde. Sabe, você perde o controle disso. E você fica tentando ter controle e parece que o negativo, ele só aumenta, ele não diminui. Então, o que você fez? Você parou a mente tagarela através do videogame. Uma válvula de escape, né? Isso. Vai assistir uma série. Isso. Eu sempre aprendi isso. Isso, mas você pode usar o seu empoderamento para parar isso. Como? Como? Boa. Você presta atenção na voz. Não se altera. Finge que você é artista, finge que você está lá vendo uma peça. A peça é a sua mente e você está no palco, você está assistindo. Tá. E aí você vai prestar atenção sem apego, você desapega daquilo. Como se eu estivesse vendo de cima, por exemplo. Exatamente. Eu sou um você drone. Só ouve isso. Agora eu estou vendo nós dois de cima. Isso. Entendi. Todos nós temos o lado que chamamos de o lado mais frio e calculista. Você tem que pôr isso para fora. Tá? Você põe esse lado frio e calculista, aí você começa. Aí você Para um taurino, colocar o frio e calculista é rapidinho, já botei. Exatamente, eu também sou. Então, você coloca isso em stand-by e ela vai falar o que quiser. Aí, de repente... Peraí, o que está acontecendo? Pode falar. Aí, de repente, o que você vai fazer? Você vai simplesmente não dar importância para aquilo. E vai chegar uma hora que ela vai parar. Ela vai parar porque ninguém está dando atenção. Por que ela não para? Porque você dá atenção, você se desequilibra. A mente te sabotando, a mente te jogando para baixo, a mente te impedindo
de se levantar, de se erguer. Então, você descobre quem é ela dessa forma. Entendi. Só de você estar tendo essa conversa comigo, você vai descobrir, você já sabe quem é ela. Sim. Aí, sim. não, eu sei quem é você. Você pode falar assim, eu sei quem é você, e você não vai me comandar. Essa voz é o nosso emocional. Entendi. Entendeu? Essa voz é o nosso emocional. Peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui no estúdio? Só pra eu saber, tá tudo certo? Porque já falaram aqui, a gente sempre tem que saber o que tá acontecendo. Não é microfone, não é nada, tá tudo certinho, né? Não, o seu microfone dava pra só um pouquinho de lado, né, pra você puxar mesmo. Aqui assim, vai arrumar meu microfone. Pronto, arrumei meu microfone. É isso, gente. Mas eu tô achando super interessante o fato, não de controlar, porque assim, eu não gosto nem de usar a palavra de controlar a mente, mas eu tô achando o fato de experimentar a mente de uma forma diferente. Talvez experimentá-la mais como observador do que como deixar ela me comandar. Exatamente isso. Perfeito. Exatamente isso. Você começa a observar. Por isso que a meditação é boa, né? Sim. Porque você para tudo, e ali você vai ouvir o seu corpo, você vai prestar atenção em você, no seu coração, e à medida que você vai inspirando e expirando, você vai acalmando o seu ser. Entendi. Isso é meditação. Não importa se você fique 5 minutos, 10 minutos, não importa. Isso é meditação. Mas assim, então vamos lá. Para quem está em casa ali, para o nosso telespectador, nossa telespectadora que está em casa, como que na prática do meu dia a dia eu consigo observar isso, né? Que a minha mente está falando comigo, e como que eu começo a caminhar ao lado dela, observá-la? Como é que eu faço isso na prática? Funciona da seguinte forma. Algumas pessoas vêm para o meu atendimento e falam assim, Meire, parece a voz do diabo, tem alguém falando comigo. Sério? E isso não é um anjo, entendeu? Aí eu começo a rir. Imagina a mente da pessoa como não deve estar, né? Vai lá, Sim. tira a roupa dele, né? Sei lá, né? Aí eu falo assim, gente, isso é a coisa mais simples que tem, é sua mente falando. Sim. Então as pessoas identificam assim, como uma coisa negativa. Por quê? Porque realmente te desequilibra. Então, quando você passa a observar a sua mente, né? Ela atua no emocional, tá? E quando você tem controle do seu emocional, você observa e muda a situação, você transforma a situação, isso se torna muito simples. O primeiro momento não vai ser, nem o segundo. O terceiro em diante, acabou. O terceiro momento que eu estou exercitando. Que você está exercitando. O terceiro momento acabou, isso some. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei. Ela estava comandando porque você estava permitindo, porque você estava ignorante na situação. Agora que você sabe, quando ela começar a falar, aquela vozinha, né, que eles chamam assim, o anjo e o diabo. Pera lá, que agora você me trouxe aqui uma coisa que eu não sei do assunto, então eu posso até falar uma besteira, peço perdão para quem está em casa e para você. Mas tem casos de pessoas com esquizofrenia também que escutam vozes e que aí é um outro tipo de tratamento. A gente está falando de terapia, tá? Terapia é diferente do médico, da medicina. Perfeito. Né? E às vezes, tá? A pessoa une a terapia com a medicina, né? E dá super certo. Né? Uma equipe multidisciplinar ali e ela melhora muito, entende muito. Mas é importante também saber diferenciar que voz é essa, né? Porque uma voz que é a minha mente falando comigo e uma voz que de repente seja uma doença ou não. Aí depende. Por exemplo, a pessoa vem para uma terapia. Primeira coisa que eu pergunto, você toma remédio controlado? Quais os casos de doença que você tem na família? Perfeito. A gente faz esse diagnóstico com a pessoa. Uma anamnese, né, que nós chamamos. Então, o que acontece? Ela já vai me falar. Então, eu vou ver o que é hereditário, o que está na alma, o que está no espírito, o que está no físico. Entendi. Porque, às vezes, a pessoa tem uma esquizofrenia, mas é leve, é na alma. E à medida que ela te remove a ignorância, que ela passa a ter o conhecimento,
às vezes a pessoa é curada. Não tem um caso da medicina que fala assim, nossa, isso aqui é um milagre. Não, estava lá na alma. E veio para o físico de uma forma muito leve. Então, a gente cuida dessa alma, cuida desse espírito, cuida dessa situação e a pessoa fica bem. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de... Como eu vou dizer? Eu escuto muito, a minha mente fala pra caramba, né? Inclusive, ela cria histórias, né? É dali que vem também o meu poder de criação. Então, assim, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de entender quais são essas vozes, porque são várias, né? Às vezes ela vem num formato mais autoritário, às vezes ela vem num formato mais brincalhão. E como que eu consigo identificar se essas vozes, né, elas não são talvez mentores, obsessores? Você está falando de um poder de criatividade, né? Não, tô falando de vozes na minha cabeça. Entendi. Então, vamos lá. Vários tipos de vozes. O que elas dizem? Ah, Vamos separar o joio do trigo. Arrasou. O que Arrasou. elas dizem? Perfeito. Por quê? Isso é tudo, tá, gente? Isso é Perfeito. tudo. O que elas estão falando? Elas estão te diminuindo? Não deixa. Elas estão te ajudando? Permita. Não, faz sentido. Tem até coisa que vem que eu falo, gente, eu nunca pensaria isso. Quando eu nunca pensaria isso, não tá vindo de mim. Certo? Certo. Né? Ah, tá. Isso aqui é um pensamento que já é mais fluido, já é mais cotidiano e eu tô repetindo um padrão. Vou parar de fazer. Mas tem coisas que eu falo, gente, até coisas geniais. Eu falo, gente, que ideia genial é essa que pintou aqui de repente? E isso é o seu, às vezes, é o seu self, né? Sim. A sua partícula divina falando, te intuindo, te mostrando, trazendo coisas para você, inovações. Perfeito. Isso é maravilhoso. Se a voz te diminuir, Tem não essa aí permita. também. Tem essa aí que vem de vez em Isso. quando. E tem a voz também, né, das presenças desencarnadas, Sim. que chama-se limpeza do inconsciente. Aí a gente vai entrar nesse assunto que eu já queria entrar com você. Sim, Que é aí sobre tem o essa voz, inconsciente. entendeu? Que você acha que é sua, que é tão próxima do seu coração, que você acha que é sua, E mas não é. ela não é. Então vamos lá. Primeiro, para quem está em casa, como é que eu consigo explicar o que é o inconsciente? O que seria esse lugar que a psicanálise chama de inconsciente? O inconsciente, ele fica no hipotálamo. Tá. Ele é regido pelo sistema límbico, né? E você não tem nenhum poder sobre ele. Tá? O você não inconsciente, controla. ele é atemporal. Então, o que o hipotálamo faz? Ele vai pegar um sentimento seu, tá? Reprimido, Sim. de curto prazo e vai se transformar a longo prazo, através do seu sentimento. Tá. Então, ele funciona da seguinte forma. O inconsciente, ele é atemporal. Ele pode abrir no momento que você estava no ventre, ele pode abrir no momento que você estava lá na sua infância, na sua adolescência. Ele abre para momentos difíceis que você reprimiu. Até de entendeu? vidas passadas, né? E também de vidas passadas. Então, ele abre, ele traz aquele sentimento. Eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, tem pessoas, né, que falam assim, eu fui para a Europa, quando eu cheguei lá, nossa, aquela sensação que eu estive naquele lugar, aquela sensação que eu vi aquela pessoa. Isso é o inconsciente. Ele abre. Entendi. Eu tive isso já. Se você pisou lá em 1700 e pouco, que era uma outra terra, quem sabe, ele vai abrir para essa realidade. De 1700 e pouco, ele vai te mandar tudo que você sentiu lá naquela época. Os sentimentos são os mesmos e você vai pegar isso tudo hoje, no ano de 2025. E aí vai falar, e vai pirar. O que eu vou fazer com isso? Mas O que está acontecendo? Mas é por isso que eu fico repetindo padrões às vezes? Isso, você fica assim, rodando. Entendi. Deixa eu tentar explicar aqui de uma forma
mais botequeira que é a minha. É como se fosse um computador, o nosso cérebro, certo? Certo. Ou um celular. Aqui eu tenho os aplicativos. Só que Sim. tem os aplicativos escondidos que eu não sei, que é o que está no meu inconsciente. E que faz esse computador funcionar, ou esse celular funcionar. O celular você controla, né? O inconsciente não. Eu nunca sei o que vai acontecer numa Mas se ele sessão. tiver uma coisa aqui, às vezes eu nem sei se eu controlo ele. Às vezes ele está funcionando porque está funcionando. Agora IA, por exemplo, IA a gente não controla, né? A gente não consegue. Ela faz, fala, ensina, faz tudo. É o inconsciente. Ele faz o que quer com a gente. E você, se é leigo, como é que você vai saber? Como que você vai lidar com isso? O que eu acho, trazer para o consciente. Tendo a consciência. Trazendo para o consciente, eu já sei. Exatamente. Pelo menos se eu vou vencer a batalha, eu não sei, mas eu já sei que batalha que eu tenho que vencer. Exatamente. Ele traz, né? Você precisa ter a consciência. Mas nem sempre você consegue sozinho. Você precisa de alguém. É muito difícil. Você precisa de um terapeuta, você precisa de um psicanalista. Por quê? Qual a função do psicanalista? É observar, por livre associação, você tem que falar. Você não se programa para a psicanálise, você não se programa para estar comigo, você só vem. Sim. E eu peço, não se programe, venha. E você senta, a gente abre o inconsciente. Tem gente que mente? Agora já é uma pergunta nada a ver, né? Tem gente que chega e mente, porque eu já vi história de gente que mente na terapia. Sim, por que mente, né? Porque geralmente são pessoas controladoras. Elas querem ter o controle do que elas não podem, né? Inconsciente você não controla, mentor você não controla, a espiritualidade você não controla e nem a sua vida, esse negócio de livre-arbítrio, né? A gente tem um livre-arbítrio, fica rodando. Pequenininho assim. Desse tamanhozinho, e você fica rodando ali dentro. Por quê? Porque às vezes, gente, a gente usa o nosso livre-arbítrio contra a gente mesmo, para ir num caminho que não é bom. E o que seu mentor faz? Ele vai lá, te pega e te traz. E quando você entra com o ego, você briga, você xinga, você não aceita. E aí, passado um tempo, você fala assim, meu Deus, isso foi o melhor para mim. Sim. Muitas vezes. Não é? Então, tem coisas que você não controla. As coisas acontecem lá em cima para depois se concretizarem aqui na Terra. Então, já aconteceu. O que acontece, né, quando uma pessoa mente na terapia? Primeiro que todo mundo está vendo, né, de menos ela. Porque a formação de uma psicanálise são 6, 8 anos para você se formar. Então, tudo que você sente, eu já passei por isso. Né? Somos todos um. As nossas dificuldades, elas são as mesmas. Eu estou aqui por quê? Porque eu estudei, eu busquei, a minha alma tem sede de conhecimento. Né? Sim. Então, somos todos um. Então, a pessoa sabe que está mentindo e ela não sai bem. Mas assim, voltando pro inconsciente, que é um assunto que me fascina. Né? É um assunto que me fascina muito, exatamente por... A gente não tem controle de nada, mas do inconsciente, muito menos. Então, como que eu acesso? Com ajuda, claro, mas como que você me ajuda a acessar o meu inconsciente? Pô, vou ligar pra Meire, bota aqui o Instagram, né, do Espaço Sagrado de Luz do Rei Salomão, para falar com a Meire. Como que a Meire vai me ajudar a entrar no meu inconsciente e abrir essas caixinhas? Vou dar um exemplo simples. Pô, eu tô repetindo o padrão e não consigo ter abundância na minha vida. Ou não consigo arrumar uma namorada, eu sou o dedo podre. Saca? Que a gente escuta muito isso, né? Principalmente das minhas amigas. Falam, ai, gente, tem o dedo podre, né? As mulheres que nos assistem aqui. Como que eu mudo esse padrão no meu inconsciente? É da seguinte forma. Primeiro, a gente vai fazer uma anamnese. Eu vou te conhecer. Tá. Né? Quem é o Alê? Eu pego o seu nome todo, eu pego a sua data de nascimento e eu vou lá no Conselho Kármico, pego os seus registros akáshicos, né? Tenho uma estrutura espiritual já de 30 anos, o meu trabalho. Lá eu faço minhas invocações e minhas evocações, né? Que são coisas de cada um. E se você vem, sente um poder superior muito grande que comanda aquilo ali. Só aí o inconsciente já abre.
E através de conversar, Lê, você se conhece, né? Você sabe do seu lado negativo, feminino, masculino, positivo. Você se conhece. Ah, não. Ah, então aí eu já sei como que eu vou conduzir, Entendi. né? Porque tem aquela pessoa que fica negando. Não, eu sou o alecrim dourado. Imagina, eu nem desejo mal pros meus vizinhos. E tá lá, quero que morra, né? Exatamente. Por dentro tá lá, né? Ai, trocou de carro, safado, né? Exatamente. Eu trabalho tanto e esse homem aí, ó, que fica fazendo falcatrua. Sim, é muito interessante que quando você chega na terapia, é tudo online, gente. Você sente um poder superior, muito grande. E aquela luz vem em você. É muito difícil a pessoa não chorar. É muito difícil a pessoa não se emocionar. E isso tem que acontecer. Por quê? O que adoece a gente? O que adoece o ser humano? É simplesmente o pântano que a gente vai criando. Através de não perdão, de desgosto, de um monte de sentimentos que você não faz nada com isso. Nada. E isso fica no inconsciente. Isso fica no inconsciente. E quando você está diante desse poder superior, essa força, você não consegue disfarçar. Você cai em si. Quando você cai em si com o inconsciente, que é aquilo que você reprimiu. Primeiro a pessoa chora. Cada caso é um caso, tá? Mas acontece da pessoa chorar muito. Limpou, chorou, ela já olha para mim diferente. Pelo olhar a gente sente, ela já está diferente, ela já está mais ela, né? Tem até, né, a carta do diabo, né, do tarô, que fala assim, o diabo não chora realmente. As pessoas que não conseguem chorar, não é porque é diabo, é porque elas não conseguem se emocionar. E elas adoecem com mais facilidade. Elas não entram em contato com as suas dores e as suas sombras. O seu instinto natural, de mulheres que correm com os lobos, entendeu? O instinto natural é isso. Sorrir, chorar, eu não sou de ferro. Eu não tenho obrigação, né? Eu tenho responsabilidade, que é diferente de obrigação. Sim. Então, ali a gente vai se processando. Eu dou um comando para o inconsciente, que é uma coisa minha, que eu descobri através dos meus mentores, e através desse comando a pessoa vai trazendo tudo que ela guardou. E tem pessoas que muito interessante, que elas falam assim, nossa, eu achei que isso estava resolvido na minha vida, Meire. A gente sempre acha que tá resolvido. É muito interessante. Mas eu já perdoei. Exatamente. Só que se ele quebrar a perna, eu não ligo, né? O que é perdoar? Perdoar é você liberar o outro para ser feliz. Agora a pergunta, por que a pessoa não consegue perdoar? Muitas vezes por causa do ego, que quer controlar. Então, se a pessoa vem para uma sessão de psicanálise com o ego, ela vai criar resistência. Isso é o que mais tem. Entendi. Ela cria resistência, ela fala assim, eu não aceito, você não sabe de nada e eu fico calada. Você é um doce, né, Meire? Não, mas eu me calo. Por quê? Porque é o momento dela. Eu estou ali para acolher e não para julgar, né, Ali? Sim. A gente tem que acolher, a gente aprende a acolher a pessoa. Então, ela tem o direito. Mas aí, sobre aquela força espiritual que está comandando ali, e o mais interessante, tá? Não é a força espiritual do espaço sagrado Luz do Rei Salomão. É a sua, é da outra pessoa, porque na hora que você atravessa os portais, que você está dentro da nave, Luz do Rei Salomão, os seus mentores se iluminam. Agora explica para quem está em casa, quando você fala atravessa os portais, é um processo mental. É um processo mental. Sim, né? Que você vai conduzindo a pessoa a fazer. É os dois, tá? Tá. Por quê? Imagina você, né? Quem está diante de algum problema, imagina que vai chover, Certo. né? Fica aquelas nuvens escuras, você não consegue ver além, né? Então é a pessoa que chega, ela não consegue ver além. Então ela chega, né, com muita dificuldade e quando ela vem para mim, a minha função é deixar ela à vontade, fazê-la sorrir.
Aí ela atravessa os portais da mente, ela sente bem. A primeira coisa que ela fala é assim: nossa, geralmente você tem uma luz enorme, porque eu estou sob o poder da luz. Sim. Aí eu falo assim, mas você também tem ela. E já quebra a pessoa, ali você quebra, porque aí ela tomou consciência da própria luz dela. É muito interessante isso que você está falando, e eu acho que assim, a psicanálise bebe muito também no Jung, no Campbell, né? Assim como o teatro, o cinema. E a gente bebe muito no Herói de Mil Faces, né? Do Campbell, onde tem ali meio que um organograma onde você vai aprendendo a contar histórias. E realmente existe esse passo a passo. Quando você vai pegar um filme, então até o minuto X tem que acontecer tal coisa para a plateia se soltar, né, para o espectador poder entender o que está acontecendo. Aí depois vem o primeiro plot, que não é o plot B, é o plot A no caso, né? Vem o primeiro plot, a gente chama de plot point ali, né? Que vem o primeiro plot, enfim, até chegar no clímax. Então, eu acredito que a dramaturgia contemporânea e a psicanálise caminham de mão dada. Sim, e a psicanálise é linda, é muito lindo, sabe? Eu tenho conhecimento de Jung e Freud, né? Sim. Eu fico aqui por quê? Porque isso, né? Isso é o meu conhecimento e eu juntei com todas as terapias de conhecimento há 30 anos e eu vou misturando uma coisa com a outra dependendo da sua necessidade. Perfeito. A sua necessidade, né? O que você vai trazer para mim? E vamos voltar um pouquinho para os lobos, tá? Tá. Por que mulheres que correm com os lobos? O que eu descobri com esse livro, né? Que conta sobre histórias. Eu descobri o seguinte, a minha formação de mulheres que correm com os lobos foi uma formação muito interessante. Éramos 10 mulheres. E a gente tinha a psicanalista, uma mulher de 80 anos, super sábia, assim, parecia que ela tinha 40. É impressionante a vitalidade, tudo. Era realmente uma loba, sabe? Ela vivia, ela trabalhava, ela tinha a casa, ela tinha o marido, ela tinha a família e dava conta de tudo. Foi aquilo que nós começamos a nossa conversa, né? E foi muito interessante porque cada mulher contava a sua história. E elas não queriam contar porque era uma história de dor. Eu não posso passar essa coisa negativa para você. Não, gente. A sua história, a minha, a do Alê, é a coisa mais linda. Por quê? Porque são histórias de superação. Quando você volta lá atrás para ver a sua história, você olha hoje para você e fala assim: como que eu sou forte? Eu que superei isso, eu que passei por isso, e vou voltar de novo para quando vai chover. Quando você está na situação, entendeu? Você não tem como avaliar. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, muito interessante isso. Eu vou pegar a história da pessoa, do momento que ela está passando, vou pegar os ensinamentos, a terapia, a espiritualidade dela para fortalecê-la. Então, a intenção é fortalecer cada pessoa que chega, não é torná-la dependente de mim. Você tem uma frase que você me falou que eu acho linda, não sei se você vai lembrar, mas qual que é o teu intuito com esse trabalho? É a sabedoria, a compreensão e o entendimento. Você sair da terceira dimensão para a quarta, quinta, sexta, sem ansiedade, sem estresse. Você respeitar o momento presente e partir dali, né? Não fica aí. Você não tem obrigação de ficar onde você está. Está confortável? Tudo bem, você tem seu livre-arbítrio, mas você é responsável por isso. Você é a única pessoa responsável pelo seu momento. Mas acho que você me falou uma frase que era assim, quando eu falei com você falou assim, eu ajudo você a se tornar dono de si mesmo. Como é que era? Maravilhosa essa frase. Eu ajudo você, mestre de você mesmo. Mestre de você mesmo. Olha que interessante isso, gente. Sim. Você se tornar mestre de você mesmo. Sim. Sair daquele arquétipo que está ali cumprindo funções para se tornar um sábio da sua própria vida, né? Um lobo, né? Um lobo, né? Porque o que acontece?
O lobo, ele é astuto, ele sabe agradar uma mulher. A loba é companheira, ela é companheira dos filhos, ela não sufoca, ela deixa os filhos andarem livremente, ela observa, mas ela não controla. Mas agora sim, voltando ao inconsciente, eu só consigo ter essa consciência, trazer do inconsciente para o consciente, com ajuda terapêutica. Ale, Dificilmente eu consigo em casa meditando. consegue, Consegue tá? também? Consegue. Ele vai abrir, com ou sem o terapeuta. Tá. A diferença é o seguinte, tá? Eu estou numa situação, meu inconsciente abriu, vem ele... Como é que o consciente conversa com a pessoa? Sonhos, lapsos, insights de memória. Então, de repente, eu estou numa situação, vem um insight. Meu Deus, isso aqui foi uma luz. Você está acessando a sua consciência. Os processos mais profundos, raízes, família, ancestralidade, precisa sim de um acompanhamento. Sim, até porque tem coisas do inconsciente que foram plantadas nessa vida, né? Na minha, Sim. até, sei lá, os 7, 10, os traumas que eu tive quando eu era criança e não lembro. Assim, a gente nasce sem medo, sem nada. Como que eles são adquiridos? Através do ventre. No ventre materno já Do começa ventre o medo. materno, sim. Por quê? Né? A gravidez é uma coisa assim que tem um desencadeamento hormonal muito grande, aonde a mulher ela não consegue estar totalmente equilibrada. Aí as pessoas olham e falam assim: que lindo uma mulher grávida, é maravilhoso. Mas por trás dali ela está sentindo enjoo, ela está sentindo tontura, ela está sentindo mal-estar, ela vai passando isso para a criança. O feto ele vai sentindo, e o pior, vai ficando nas células dele. Entendeu? Esse contato. Então é muito interessante que às vezes na psicanálise a gente tem que tirar a mãe de dentro da pessoa, do ser. Porque ela não está ela está a mãe, ela está o que ela ouviu. Aí qualquer briga, qualquer confusão, você está participando, você está ouvindo. E o sentimento da mãe está passando para você. É isso que eu ia falar. Às vezes, então, uma mulher grávida num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, isso vai acabar permeando a vida daquele filho, daquela filha que vai nascer. Sim, como ela tem isso no inconsciente, né? Está lá plantado no inconsciente dela, ela corre o risco de ser também abusada. Por isso que entra a regressão. Entendi. Intrauterina e também pode ser de vidas passadas. Às vezes tem mulheres que eu atendo que vêm. Eu sofri um abuso, né, sexual. Aí eu já pergunto, isso aconteceu com a sua mãe? Eu não sei, Meire, então procura saber. Aí a mãe porque fala repete assim, o não, padrão. repete o padrão. Entendi. Porque está no inconsciente, ele vai abrir para aquela questão, vai atrair o homem que vai fazer isso com ela, né? Que loucura, gente. Isso atrai o homem que vai fazer isso com ela. As energias estão afins ali naquele momento, e quando ela assusta, já aconteceu, e ela não sabe o porquê, o inconsciente abriu, processou, ela sentiu, e vem a frustração. E agora a hereditariedade paterna, como é que ela age dentro do nosso inconsciente? Para a mulher, se funciona a lei da seguinte forma, tá? A mulher, né? Eu vou falar uma coisa aqui bem interessante. A mulher, né? Ela tem uma tendência, não são todas, tá? Mas a maioria, de substituir o marido, o namorado, pelo pai. Sim. Então, como é que esse pai foi? Ela ouviu ele agredindo a mãe? Na hora né, da parte íntima, ele foi carinhoso? Ele foi bruto? Ele bebia? Ele tinha algum transtorno? Porque a criança, ela vai sentir que aquele ato sexual é com ela. E não com a mãe. Porque ela está dentro da barriga. Ela está dentro da barriga. Entendi. Entendeu? Entendi. Gente, olha a responsabilidade que você tem que ter quando você está carregando um filho, tanto o pai, a mãe, né, a família que está carregando um filho. Sobretudo vou dizer agora aqui, talvez você possa até me corrigir, mas sobretudo nós homens também, né,
na situação de abandono que nós deixamos as mulheres. Eu não digo abandono de, eu fui comprar cigarro e não voltei. Mas abandono de não estar ali junto com a mãe grávida, né? Segurando o rojão, eu ia falar, né? Mas né? Né? Segurando o rojão ali, apoiando ela, né? Isso reflete, sim, no futuro que a sua filha ou seu filho possa ter. Sim, reflete muito, tá? Até no dedo podre. Sim. Que a gente falou aqui no início do programa. Sim. E aí que entra a psicanálise. Por quê? Porque na psicanálise ela vai descobrir isso. Sim. Ela vai descobrir que foi com a mãe. Então tem mulheres que falam assim, eu não consigo a realização sentimental. Vem cá, isso é da sua mãe ou é seu? Sim. Né? Qual exercício que você pode fazer que é muito bom? Pega uma lista e coloque as qualidades e os defeitos da mãe. O que te irrita? O que te faz sofrer? O que você não aceita? Isso aí é perigoso, hein? Porque pode dar briga no Natal. Não, mas não é. Sabe por quê? Porque a pessoa ela vai se ver na mãe. Entendi. Que é muito comum. Por quê? A mãe que fica, a mãe que cuida, a mãe que está ali. O pai, para o inconsciente, né? Para a cadeia emocional, o que é o normal, Ale? É o pai trabalhar e a mãe ficar em casa. O inconsciente, ele é muito precário. Então, ele tem, sabe, o emocional também, o corpo emocional. Então, ele traz essas informações que são muito precárias, né? Então, quando a mãe sai para trabalhar, o filho fica carente. Porque na cabeça dele, a mãe tem que cuidar. Porque isso virou um inconsciente coletivo, né? Então, o normal é isso. Aí, a modernidade foi mudando isso. Foi, porque hoje a gente já tem casais de mulheres com mulheres, de homens com homens, de mães solos. O que tem de mãe solo que está criando filho junto com a avó? Porque sempre tem uma avó, né? Graças a Deus, inclusive beijo às minhas avós. Sempre tem as avózinhas que tá lá enquanto a mãe tá trabalhando, tá cuidando, tá ajudando, né? Exatamente. Isso dá problema. Dá problema. Dentro da psicanálise, tá? Sim. Eu tenho um exemplo, né? Eu tive a Síria, né? Minha filha de 17 anos, e eu ali com ela o tempo todo. Eu era a mãe, a coleguinha, a que fazia tudo, e meu marido trabalhava. Hoje inverteu, meu marido aposentou, eu trabalho mais, né? Eu atendo, eu passo o dia todo atendendo praticamente. Sim. E a Aisha e Hadija é super carente de mãe, parece que nunca tiveram mãe. Só para dar uma contextualizada, a Síria está com 17 anos. Sim. E a Aisha e Hadija com 10. Com 10. Com 10 anos. E elas são gêmeas. Né? Então, o que eu fiz? Eu fiquei com elas, né, depois do parto, não arrumei ninguém, fiquei ali cuidando, passando amor, amamentando, né? O tempo todo. Que é muito interessante, que foi com isso que eu descobri a loba e consegui me erguer. Né? Porque tava puxado porque do se não gêmeas. fosse a loba, eu era ursa, né? Eu fiquei ursa. Aí, de repente, virei loba, com a ajuda, né, de Clarissa Píncola Stess. E foi muito interessante, por quê? Porque hoje, pelo fato de eu trabalhar e o José mais com elas, aí elas ficaram carentes de mãe. Entendi. Mas aí, vamos lá. Algumas situações a gente não escolhe, a gente não temos o controle. Não temos o controle. Sou uma mãe solo, meu marido me abandonou, saiu para comprar cigarro, nunca mais voltou. Como que eu preencho essa falta? O que eu devo fazer para que isso não se torne um trauma para minha criança? Olha, Ale, é o procedimento dela, tá? Nós temos o feminino e o masculino. O feminino pode tudo. Você é doce, é gentil, tem carisma. Então, sabe aquela mãe assim que não tem coragem de gritar às vezes com a criança? Né? Não é bater, aí é falar com autoridade. Eu tô rindo porque minha mãe tinha muita coragem de gritar comigo. Pois é. Então ela tem que usar os dois lados. Eu, por exemplo, né, eu era feminina demais. Eu ainda falava assim, o meu lado, no maior orgulho, o meu lado feminino é gay. No maior orgulho. Eu não saía do lugar. Não colocava as ações. Eu não saía do lugar com meus projetos.
Não, mas peraí, o seu lado masculino era gay, você falava. Isso. Você falou o feminino aqui. Desculpa. O lado masculino é gay. De tão que eu gostava de ser feminina, né? Você vê que tem coisa que eu sou. Eu simplesmente sou, né? E isso me prejudicou muito, muito na vida. Na hora de você poder colocar as coisas em prática, você precisava do lado masculino. Exatamente, a autoridade. Então, essa mãe tem que ter, né? Mulheres que correm com os lobos. É a loba e o lobo. O seu lado masculino e seu lado feminino. Porque se você ficar só em um ou no outro, você vai ter problema dentro de casa. E vai passar isso para a criança. E vai passar isso para a criança. Porque a criança, né, quando ela está na primeira infância... ela vem, né, com o que ela traz de outras vidas. Sim. Tem essa vida também, e ela vai se moldando a personalidade dentro de casa. Entendi. Com o que ela vê, entendeu? E o que ela escuta. Tudo, o que ela escuta, sente. Então, ela vai moldando ali a personalidade dela. Por quê? Porque ela sabe que ela não consegue viver só naquele momento. Então, o pai e a mãe são pessoas de verdade para ela, né? Então, se tem só a mãe ou só o pai tem que sentar para brincar com a criança, tem que brincar de boneca, né? Se for um homem, brincar de carrinho. A mãe, né? Usa autoridade quando vai falar com seu filho, fale com autoridade, para ele ver, né, o respeito. E aí ele vai também saber se posicionar no mundo, porque isso é se posicionar no mundo. Agora você vê, né, o papel do pai, da mãe, do tio, de cada um da família com relação a uma criança. Não é ser responsável pelo que ela vai se tornar, entendeu? Mas saber o que eu posso passar de bom para aquela criança. Por isso que a psicanálise existe, porque às vezes você tem que tirar o pai de dentro de você, né? A mãe de dentro de você. Que tipo de mãe foi essa? Sim. Foi a mãe que se dá demais, a mãe que não tinha tempo, a mãe que delegou a função dela para outra pessoa da família. Tá tudo certo, gente, não tem nada errado, tá? Tá tudo certo. Mas tem que ter consciência do que tá fazendo. Ter consciência. E outra coisa, tá? Vamos falar um pouquinho dos 3 aninhos de idade que Freud fala. Tá? O que é ter 3 aninhos de idade que Freud fala, né? Pai Joaquim, lá no Espaço Sagrado, ele fala assim, são tudo criança. É uma coisa, né? Crianças com responsabilidade. Eu sou criança, então não vou ter responsabilidade com nada. Vou pôr um filho e ele se vira para lá. Espera aí, tá? 3 anos de Freud é o seguinte. Quando a partir dos 3 anos de idade, tá? O que acontece com a mente da criança? Ela sabe que ela não consegue se virar sozinha. A partir desse momento que vem os medos. A partir muito desse momento que ela vai reprimindo. Ela quer ter autoridade, às vezes a mãe, cala a boca, menino. Não fala, engole o choro. E ela engole, reprimiu. Sobretudo os homens. Engole o choro, os homens escutam acho que até os 20 anos de idade. Homem não chora. Exatamente. Né? O que é um pecado. Não diga isso pro seu filho, meu amigo. O inconsciente vai reprimindo. Tá lá, o hipotálamo tá lá, registrando tudo. E ele cresce isso, entendeu? Isso cresce dentro da pessoa. Vira uma regra, né? Vira uma regra social, muitas vezes, né? Sim. Cadê o instinto natural da mãe? Para brincar com esse filho, para falar assim, senta aqui. Quando a pessoa chora, ela quer o quê? Ela quer colo. Ela não quer que você xingue ela toda. Então você pega, entendeu? Tá me enchendo o saco, some da minha frente. Mas tem hora que, né? Socorro também. Não, o que é legal? Você tem que acalmar aquele ser. Porque também vicia o colo, né? Aí vira Não, aquele... o colo é maneira de dizer, tá. né? Você tem que acalmar aquele ser. Sempre que vai chamar atenção, vai fazer isso também tem que explicar que não pode, Por né? quê? Porque a criança, ela tem ego e superego. E muito maior do que a gente, tá? Porque ela não tem noção de nada. Então, ela vem para mudar isso. O ego e o superego.
O que é o ego? É aquela criança que quer mandar, comandar, ela não pede por favor, ela vê assim, todos são meus súditos, eu que mando aqui. Aí a mãe vê aquilo e fala assim, que é isso? Quem manda aqui sou eu. Que situação é essa? Bate na criança, põe a criança de castigo, sacrifica a criança. Mas aí não é a mãe acessando o trauma dela, do que ela passou lá atrás? Às vezes sim, mas às vezes é o superego. Entendeu? Ela entra com o ego super. Quem é você? A minha mãe falava assim, quem é você? Você está querendo me ensinar a rezar a missa? Eu que sou o padre aqui. Entendi. Entendeu? Isso é ego, isso é ego. E eu olhava assim, meu Deus, cheia de ensinamento, de coisa para passar. E ela não quer ouvir. Porque a gente aprende um com o outro. Você aprende com a sua criança. A criança aprende com você. Sim. E assim somos nós. É um mundo além. Uma coisa que uma amiga minha me fala muito, ela tem uma filha pequena, ela fala, cara, é incrível como eu vejo na minha filha todos os meus defeitos. Ela falou, isso é insuportável, porque aí quando eu vejo nela, eu tenho que tratar em mim para dar o exemplo para ela mudar. Então a filha dela ajuda ela a trabalhar o que ela encara como defeito ou como sombra, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Quando as filhas, os filhos são iguais ao pai ou à mãe, por que isso acontece, né? Nossa, parece que é filho só da mãe, parece que é filho só do pai. Você não entrou com a barriga hora nenhuma. Parece que você gerou essa criança por causa da identificação que foi feito quando pequeno. Nesse momento, aí sim, que você precisa retirar esse pai e essa mãe de dentro de você, separar o joio do trigo, o que é meu, o que é seu, o que é meu, o que é da minha mãe, o que é meu, o que é do meu pai, para formar isso é empoderamento. Um porque você escolhe, né? Pô, eu vou fazer isso dessa forma, mas não é inconsciente. Eu não tô fazendo porque eu não tenho outra forma, porque é um gatilho, como eles falam, né, hoje em dia. Eu tô fazendo porque é um gatilho. Não, eu tô fazendo porque eu quero. Sim. Eu quero ser escroto hoje porque eu acordei escroto. Hoje eu quero ser escroto e você é escroto. Não você, não sejam. Mas assim, eu não estou sendo escroto porque eu estou sendo reativo a algo que aconteceu comigo, né? Sim. Exatamente isso. Então, assim, é muito mágico, sabe? Quando você entra no mundo da psicanálise, no mundo do inconsciente, porque você só vem, você senta, vou fazer um relaxamento, e é o seu inconsciente que vai me contar. A gente está encaminhando para o final já está batendo o nosso horário aqui. Só tenho, antes da gente terminar, né? Claro, tenho mais uma pergunta para fazer. E ela é um pouco polêmica, tá? Vamos lá. Vamos lá. Porque suspense. é o seguinte... eu sempre falo da mãe solo porque a realidade que eu conheço poucos pais solos. Mas eu vou colocar mãe e pai solo. Como que é para uma criança, né? Sobretudo no mundo de hoje, que a gente tem a liberdade a liberdade sexual de escolher os seus parceiros, né? Como que é para uma criança, uma mãe que tá sempre trocando de namorado e colocando dentro de casa, ou um pai que tá sempre trocando de namorada e fazendo a criança conviver com aquelas várias mulheres? Como que ela identifica a mãe, o pai, a namorada 1, a namorada 2, o namorado 1, o tio é tio? Como que é isso dentro desse inconsciente infantil? Porque é uma realidade que eu vejo muito hoje em dia. Olha, o que vai acontecer, né? Ela vai ficar buscando o pai e a mãe. Porque o normal para ela, tá? É o pai e a mãe. Primeiro, ela não concorda com a separação. Ela não entende, né? Então, ela vai ficar buscando na vida. Tem mulheres, né? E homens que passam a vida inteira procurando o parceiro, porque quer encontrar o pai. E vice-versa, tá? Então, isso ela vai começar a fazer. Agora, uma coisa, tá? Que é muito interessante. Quando a criança vem para você, para mim, ela fez a escolha do pai e da mãe. Você não tem nada com isso. Entendi, olha isso só. Isso é muito importante. A criança quando você fez diz isso, a escolha. Na hora de encarnar, na hora de reencarnar. Então,
isso justifica um monte de coisas, justifica principalmente a adoção, né? Eu tenho casos de muita adoção. Ah, então ela foi abandonada de fato pelo pai e a mãe? Não, ela escolheu vir naquele meio, aquele meio não podia ficar com ela, e aí ela é passada para a família que ela escolheu lá em cima. Entendi. Isso é muito importante, tá? Ela escolhe e ela vai encontrar. Ela já escolhe essa primeira prova. Ela já escolhe. Caso de Clarissa, né? A escritora, a psicóloga, a psicanalista, ela veio de uma família mexicana e ela foi adotada por uma família húngara. Ela escolheu isso lá em cima. Entendi. Entendeu? Então, voltando para Então, assim, mas a gente escolhe que um pai vai abandonar a gente? Não, mas Não, você né? já sabe mais ou menos, porque no seu livro, lá em cima, junto à porte, ao Conselho Kármico, é escrito todos os seus dias aqui. E você escolhe. Mas você pode mudar isso. Ah, bom, já fiquei assim, tá tudo escolhido já, né? Sim, Tá mas tudo você escolhido. pode mudar. Você veio, inclusive, para mudar. Por Entendi. quê? Por que estamos aqui? Ah, tem pessoas que falam assim, eu vim de Arquituros. Eu vim de não sei o quê. Eu vim de não sei aonde. É claro isso. Às vezes você veio, mas você estava lá e você caiu. Caiu na terra, caiu no véu do esquecimento e você escolheu. E muitas vezes as escolhas que a gente faz é pelo ego, tá com raiva. Terra, gente, é uma escola. Isso aqui é uma escola. Aonde você vai, 1º grau, 2º grau, 3º grau e vai elevando. Sim. Entendeu? Então, a criança escolhe, ela já sabe mais ou menos o que ela vai passar. Por que tem criança que é tirada no como é que chama aquele? No fórceps. No fórceps, né? Por que tem? Porque ela já sabe mais ou menos o que ela vai passar. Ou que ela ouviu lá fora a mãe falando, briga, confusão e ela não quer. Às vezes ela se envolve no cordão umbilical. Por quê? Eu não quero nascer, eu não quero vir. Porque ela sabe que às vezes a carga dela, o compromisso dela, não vamos dizer carga, mas o compromisso dela com a terra é a transformação. E às vezes ela não quer, ela só quer vir, viver uma vida mais ou menos. Ai, todo mundo queria vir rico, né? Ficar aqui, essa vida é só festa. Eu vim só pra poder, né, curtir, assim. Sim, aqui é Mas compromisso, não, né? não. Mas não. E, inclusive, né, nascer. O livro também fala de morte e renascimento. Você tocou num assunto fantástico, né? A morte e o renascimento, né? A psicanálise, ela fala de você deixar morrer aquilo que não te serve mais, Ale. Isso é lindo. É você desapegar. E morrer não é ruim, né? A morte que eu falo, ela não é física, né? Deixar embora. Deixar embora. Deixa aí. Deixa aí o pai ruim, deixa aí a mãe que não serviu. Deixa aí do seu coração, da sua mente. Deixa as lágrimas rolarem. Trabalhe o seu instinto natural. É viver, ser feliz, mas com responsabilidade e missão. O que eu vim? Quando a pessoa acha o propósito de vida, é a coisa mais linda. Gente, eu tenho pessoas que vêm para mim que nem sabiam rezar. Não se importavam com isso. Hoje são terapeutas, amam o que fazem, se formaram. Por quê? Porque foi descobrindo o seu dom, seu talento, aquilo que estava escondido. O inconsciente foi trazendo, foi removendo, aí vai causando o empoderamento. Isso é empoderamento. É você permitir que o inconsciente traga à tona, você tome consciência e aquilo acabar na sua vida. É você se tornar mestre de você mesmo. De você mesmo. E tem bonito. uma segunda frase. Enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, ele irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Mas só que não é. Galera, essa foi uma última pedrada aqui pra gente refletir e pensar o que você tá colocando na sua vida de maneira inconsciente.
entendeu? O que que você está trazendo do seu inconsciente que está manifestando na sua vida e você não está sendo mestre de você mesmo, você não está vivendo a vida que você merece viver, né? Sim, exatamente, exatamente. Ah. Então viva com intensidade, não deixe que o tempo traga para você, vai atrás dele, determina, né, o que você quer para a sua vida hoje, de que forma que você quer se empoderar. Perfeito. Ah, pena que nosso tempo está acabando, porque o papo tá uma delícia, Meire. Obrigada a vocês que estão em casa, obrigada, Ale, a sua equipe que é maravilhosa, esse podcast é maravilhoso, ao IG, né, ao dono do IG, que você tenha luz, prosperidade, não só você, mas toda a humanidade. Gratidão por estar aqui. Eu sou a Meire Montani, do Espaço Sagrado Luz do Rei Salomão, e foi através das minhas dificuldades que eu me tornei comandante. O que é comandar? É você se empoderar, é você ter a compreensão do seu interior, você saber onde você está e para onde você quer ir. Isso sim é o empoderamento feminino. Ah, Meire, muito obrigado, tá, por ter vindo, por ter tido a generosidade de explicar pra gente um pouco mais de como funciona o inconsciente. E eu tenho certeza que quem tá em casa vai desbloquear algumas chaves aí. Se não conseguir desbloquear sozinho, procura aqui o Instagram da Meire. Me procura, eu estou à disposição, viu? O meu Instagram é @ Não, tá aqui, já tá na tela. Já tá na tela. Ótimo. Tá lindo na tela já. Tem uma coisa que eu quero falar com vocês. Existe também a sequência emocional. Se vocês se interessarem em saber o que é a sequência emocional, como lidar para não cair nela, é só falar com o nosso amigo, tá? Que eu faço com ele o curso de comunicação, que eu aprendi a me comunicar de maneira empoderada. Ah, é isso, assim, eu também tenho esse curso de comunicação. Obrigada. Que é trazendo a sua comunicação de acordo com o seu propósito de vida. Você pode me procurar lá no meu Instagram mesmo, que tá aí na tela também, no Vozes de Sucesso, enfim. Gente, vou ter que encerrar, porque o nosso tempo já tá no laço do laço. Queria agradecer a Meire por ter vindo de Campos do Jordão pra cá, né? Eu que agradeço, viu? Agora eu sou a loba verdadeira. Eu moro em Campos do Jordão, nos bosques, nos lagos, e eu estou muito feliz. Queria agradecer ao Portal IG que está aqui, né, distribuindo esse nosso conteúdo. Agradecer o Plot B, que nos recebeu de maneira maravilhosa. O Jackson maravilhoso que está aqui. E o Jackson que está se recuperando, né? Já vou colocar você se recuperando, Jackson. Né? Ao Matheus, ao Fábio Vilaverde, a Gabi, a Val. E como eu sempre termino aqui, né? Com um pouco do que reflete em mim a nossa conversa. Eu acho que o inconsciente é um mar que você deve desbravar. Desbrave com a mesma delicadeza e sabedoria e respeito que você tem ao entrar no mar, para não cair em águas turbulentas e se perder. E caso você não consiga desbravar o seu inconsciente sozinho, peça ajuda da guarda costeira, né? Fazendo terapias e meditações, porque eu tenho certeza que quando você trouxer o teu inconsciente para o teu consciente, você para de repetir os mesmos erros que te assolam a vida inteira. Então é isso, eu agradeço a audiência, a preferência. Hoje eu não vou terminar como o Jô Soares. Hoje eu quero terminar com o Uivo dos Lobos. Vamos junto? Vamos juntos?